Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso webcast, podcast, o Bora Varejar, produção aqui da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas com líderes de empresas especialistas. Eu gosto de falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a nossa ideia é falar um pouco da agenda ESG e do potencial que o varejo tem para encampar ações sociais. Para debater bastante sobre esse tema, vamos conversar com o Ari Weinfeld, que é o fundador do Instituto Arredondar. Tudo bem, Ari? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Mercado e Consumo. Estamos aqui. Boa. E com a Beatriz Busquela, é isso, Bia? Isso, é perfeito. Que é a... Peraí, que eu me confundi aqui, que é a diretora executiva do Instituto Arredondar, é isso? É isso mesmo. Maravilha, obrigado por estar aqui com a gente, Bia. Obrigada pelo convite. Gente, começando do começo, para quem ainda não conhece, o que é e como surgiu o Arredondar? Vai lá, Ari. Bom, o Arredondar começou em 2011, eu era empresário, eu sempre fui doador e tive a oportunidade de vender o meu negócio em 2010. Em 2011 eu ganhei um livro de uma super empreendedora social que chama-se Teresa Bracher. Esse livro foi escrito pela Marita Koch-Wesser, é uma alemã que dirigiu o Banco Mundial durante muitos anos para o terceiro setor. E ela escreveu um livro sobre outras maneiras de você arrecadar dinheiro para a filantropia sem ser as maneiras convencionais, que são os bingos, as rifas e os jantares. E eu gostei muito, fiz um contato com ela, fui para a Alemanha conhecer as experiências, vi várias experiências lá, unindo crowdfunding, juventude e microdoações, né? E uma delas me chamou a atenção, que é o arredondamento dos centavos dos meios de pagamento. Eu adoro varejo, tenho muitos amigos no varejo e já vim matutando no avião como é que eu iria fazer para poder implantar o Arredondar aqui. Foi muito difícil no começo, né? O Arredondar tem quase 12 anos, né? Mas uma coisa eu já sabia, que se fosse uma coisa um pouco complicada para o empresário, ele não iria fazer. Se parasse a fila do caixa, se tivesse que pagar muito por isso, eu ia ter mais dificuldade. Então, assim que cheguei no Brasil, eu convidei a Nina Valentini para vir trabalhar comigo, montamos um conselho e começamos por um manual. Esse manual demorou quase 5 anos, porque uma coisa que nós queríamos era fazer de um jeito que o dono do varejo não pudesse nos dizer não. Ele poderia falar que ele não quer arredondar, que ele não quer doar, mas por qualquer motivo da operação, ele não teria motivo, porque estaria tudo muito contemplado, muito mastigado e muito fácil. E aí nós começamos, o primeiro desafio era não incidir muitos impostos em cima da moedinha, senão acabou a moedinha. Então, juntamente com 2 grandes escritórios de advocacia da área tributária do varejo, o Barbosa Busilica Aragão e o Matos Filho, nós fizemos um desenho de como seria feito esse split, essa separação do que é a venda do varejo com a doação. Então, e conseguimos fazer isso com êxito, mostramos para a Secretaria da Fazenda de São Paulo e com essa aprovação de São Paulo, mais 17 estados, nós também tivemos aprovação de ter uma operação onde você chegasse no supermercado e a sua conta deu 127,30, a operadora de caixa pergunta se você quer arredondar, vai para 128, 127,30 o varejista vai pagar os seus impostos, ICM, IPI, enfim, e os 70 centavos é a doação, né, que você vai receber um comprovante não fiscal e não incide impostos em cima disso. Então a parte tributária
estava resolvida, né? Aí nós tínhamos a parte da contabilidade, como é que o varejista ia lançar isso? E aí nós chamamos a Price, que nos auxiliou a redigir um documento de como a área de contabilidade dos varejistas deveria proceder com o arredondamento, né? O varejista é um fiel depositário, isso entra no passivo, enfim. Eu estou te falando porque cada item, cada parte nós tínhamos que fazer muito bem bonitinho para não ter problema, na hora que nós chegássemos lá no varejo, a área tributária não tivesse nenhum problema, não parasse ali, isso não dá para fazer, ou na parte de contabilidade, e aí nós fomos para a parte de TI. Né? Nós queríamos uma operação com muita transparência, totalmente automatizado. E como é que nós íamos entrar dentro da TI de um grande varejista? Olha, eu quero mexer no seu back-office, ou eu quero mexer no seu checkout. E aí nós conseguimos fazer isso através da Software House. E nós fizemos a apresentação do Arredondar para a Software House, começamos pela Lynx, e a Lynx fez o trabalho do split, de fazer essa divisão, e estava na plataforma. Todos os clientes da Lynx estariam aptos a arredondar. Então foi isso em cada etapa, na área de marketing, na área de treinamento do varejo, e o que eu quero te falar hoje é que depois de 11 anos a gente conseguiu fazer isso, né? Realmente o varejista não tem como falar não, ele pode falar que ele não quer, mas está tudo contemplado. Há 11 anos funciona maravilhosamente bem, muito automatizado e, enfim, hoje temos mais que 2.500 lojas, temos mais que quase 3.000 arredondamentos por dia. Os outros números a Bia depois fala, eu não quero falar tudo antes. Eu ia falar que assim, você falando desse jeito, cada passinho muito bem pensado, muito bem estudado e tal. Foi moleza então, né, Ari? Foi muita moleza, principalmente porque é uma operação de ganha-ganha, né? A gente queria que o varejista realmente não tivesse trabalho, né? E nós estamos falando, depois a gente fala mais, nós estamos falando de antes da pandemia e depois da pandemia. Depois a gente explica por quê. Mas que o varejista realmente ele tivesse muito seguro em fazer, que não ia ter nenhum problema de fiscalização, nenhum problema de conferência do que ia ser o total arrecadado a cada dia. Era um jeito da gente facilitar para o varejista e a gente queria facilitar muito para o doador. Né? A gente sabe que o brasileiro quer doar, ele tem medo de doar, ele é complicado, é difícil, né? Ele tem que abrir o site, ele tem que entrar, dar o CPF, e a gente queria facilitar para ser uma operação de dia a dia, que ele pudesse fazer isso corriqueiramente. Então tinha que ser uma operação fácil. Então esses 4, 5 anos nós construímos para ser uma operação fácil para todo mundo. Bia, o Ari a gente sabe que está desde o começo, né? E você, conta um pouco da sua história com Arredondar. Legal, eu estou no Arredondar faz 4 anos e meio. Eu já trabalhava com mobilização de pessoas para financiar projetos, trabalhava no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo, e vim acompanhando aí todas essas evoluções, passando pela pandemia também, que acho que foi um grande divisor de águas também para o Arredondar, tanto pelos desafios, mas também, enfim, por esse diálogo com o varejo, que acho que a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas que a gente tem sentido que sim, está mais aberto para as pautas sociais e ambientais. Então tem sido um processo muito bacana nesses 4 anos e meio, com muitas construções e também bastante coisa por vir. Eu ia te perguntar, já emendando aí, conta pra gente um pouco, o varejo tem esse potencial mesmo? E aí, como é que tá, assim, como é que você enxerga? Podemos colocar a pandemia como marco, tá? Mas houve uma evolução do varejo abraçando mais causas como Arredondar? Acho que assim, em primeiro lugar, sobre o potencial, a gente tem plena convicção de que tem muito mais para a gente crescer e para o varejo abraçar essa causa. O varejo vem, sim, crescentemente buscando e aceitando criar novas oportunidades de doação e de mobilização dentro dos espaços,
mas a gente sabe que o potencial é gigantesco, né? Se a gente olha, por exemplo, hoje para os Estados Unidos, a gente vê pesquisas, por exemplo, em 2022, que chegou a mais de 700 milhões de dólares arrecadados através do varejo. Então, assim, a gente sabe que a gente vem crescendo enquanto Arredondar, o setor vem se mobilizando, mas que tem ainda uma super estrada aí pela frente, mas que a gente tem plena convicção de que a gente vai conseguir atingir um potencial cada vez maior. Gustavo, você colocou muito bem o negócio da pandemia, porque antes da pandemia, realmente nós éramos atendidos pelo varejista na sexta-feira após as 5 horas da tarde. Agora já mudou para terça-feira de manhã, então o que para a gente é muito bom, mas eu acho que realmente houve uma guinada. Não só com o ESG, mas com a situação. Eu acho que as pessoas acordaram e o varejista, ele sabe do potencial que ele tem. Ele emprestando o canal dele para que a gente possa doar, é fantástico, né? O varejo tem muito para contribuir e está contribuindo muito, né? Eu ia perguntar se você acha que essa guinada, né? Porque muito se falou na época da pandemia, de assim, pandemia, o mundo está passando e tal. O mundo mudou, as pessoas mudaram, e eu confesso que nessa parte, assim, tipo, interior das pessoas, para mim não mudou nada. Então, eu não sei se essa impressão minha está errada, ou se esse avanço se deu por, sei lá, a digitalização e como isso empurrou a mudança do comportamento do consumidor e como isso, se você não pega esse trem, você fica para trás, entendeu? Eu acho que o varejista percebeu que se não percebeu, tem os que perceberam e tem os que não perceberam. Vão perceber que o consumidor ele vai comprar de quem faz alguma coisa pelo seu entorno. Né? O ESG está aí para isso e nós somos o S disso. Então é muito fácil hoje para o varejista que ele precisa atrelar a sua marca com uma coisa legal, e o Arredondar é isso, ele buscar esses caminhos. Então, e o Arredondar, como eu te falei, é muito fácil, porque se o varejista, mesmo que ele não tenha uma área de sustentabilidade, o Arredondar cumpre essa função, né? Porque nós vamos falar sobre as ONGs, vamos discutir com ele o que se ele quer, educação, meio ambiente, animais, saúde, enfim. Enfim, é isso. Eu fico pensando, isso é uma dúvida que eu tenho, e aí a pergunta vai para os dois. Essa importância que você falou, que o consumidor dá para isso, tem a ver com geração? Eu vejo uma geração mais nova, mais ligada nisso, né? Eu acho que é super bacana você trazer esse ponto, porque, com certeza, assim, a gente tem diversas pesquisas que vão mostrando que a geração Z, por exemplo, ela vem puxando essa pauta, tanto de cobrança das empresas, quanto até de doações, né? A gente tem uma pesquisa recente, que é a Pesquisa Doação Brasil, que ela vai monitorando constantemente como que está a cultura de doação no Brasil, e ela mostrou um crescimento super expressivo da geração Z em relação à doação. São 87% das pessoas da geração Z que fizeram doação em 2022, que é um valor bem mais expressivo do que em 2020. E a gente tem diversas outras pesquisas que mostram também que essa é uma geração muito mais atenta. Então, acho que ela está puxando das empresas esse posicionamento, está fazendo mais, e com certeza tem uma influência dentro de casa também, né? Então, acho que é uma geração que ajuda, inclusive, a formar essa cultura para as outras gerações com as quais ela convive. Eu ia perguntar isso para a Ari. Você acha que essa meninada, podemos falar assim, consegue puxar o pessoal mais velho? Sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que hoje o jovem tem plena consciência disso, né? Que a importância que tem o terceiro setor e o que você pega hoje só aqui no Brasil, né? O que é feito pela educação, eu acho que se não fossem as ONGs que nós temos hoje, principalmente em contraturno, nós estaríamos numa situação bem pior do que a gente está, né? Então eu acho que o jovem ele capta isso mais facilmente. Eu acho que ele cobra isso também. E o que a gente, vai falar gente, né? Porque o que as empresas podem fazer para fomentar mais ações sociais, né? E o que a gente, sociedade, pode fazer? O que vocês acham, gente?
Acho que as empresas elas têm diversos caminhos, né? A gente, do Arredondar, a gente olha para a questão, por exemplo, da cultura de doação e a gente vê isso como a nossa missão para levar isso para o varejo, né? Então, hoje a gente tem milhares de organizações que estão trabalhando com diferentes causas ao redor do Brasil. E a gente entende que é muito importante a gente fortalecer o trabalho dessas organizações. Elas já estão fazendo, elas já estão na ponta, elas já estão há anos trabalhando com esses problemas super desafiadores. E a gente vê que existe um papel da sociedade, das empresas, de fortalecer esse trabalho delas, porque são organizações que muitas vezes têm muita dificuldade de captar recurso e que estão nos locais mais com maior vulnerabilidade social e, enfim, estão também aí lutando pelas pautas sociais. Então, acho que uma das formas, que é a forma que a gente trabalha, é fortalecendo esse trabalho através desses ecossistemas, né? Então, a gente mapeia, o Arredondar está muito focado em difundir essa cultura de doação e através do varejo, né? Então, o varejo ele entra como um super parceiro para a gente conseguir levar essa possibilidade para milhões de pessoas através do momento da compra. Essa coisa da cultura de doação eu acho que é o mais importante, né? E nós começamos muito em cima disso, né? O Arredondar. Porque é uma atividade do dia a dia da pessoa. Se você pegar hoje, vou já adiantar um número, nós tivemos, acho que 20% da população do Brasil já arredondou. Nós tivemos mais que 55 milhões de doações de pessoas doando. Se 1% disso entrar num site para saber o que a ONG faz, para a gente já vai ser um grande presente. E eu acho que a gente vem conquistando isso. Eu pensando um pouco nessa questão do comportamento, da importância, isso está falando 20%, né? Você tem como é que fala, um crescimento desse número, pensando do começo do Arredondar? Como é que era isso? Com certeza, assim, o Arredondar a gente monitora dia a dia como que estão as doações no varejo e a gente vem observando um crescimento todos os anos, assim. Então, a gente sabe que as pessoas estão aderindo mais, o varejista está aderindo mais, né? Então, a gente está conseguindo lançar em cada vez mais redes e, ao mesmo tempo, a gente trabalha muito dentro de cada uma das redes para que os clientes também possam ser cada vez mais convidados a arredondar e trabalhando também nessa ampliação na visibilidade e transparência dessas doações, porque a gente acredita muito nesse ciclo virtuoso mesmo, né? A pessoa foi lá, ela doou, ela sabe o que está acontecendo, ela vai doar de novo, ela vai falar disso. Então, a gente quer levar isso, de fato, para o dia a dia das pessoas. E a gente vem crescendo os nossos números desde o início do Arredondar. E a gente sabe, quer dizer, o operador de caixa faz a diferença nessa hora, porque a pergunta dele é transformadora, né? Então, é muito importante esse treinamento. Eu até conto que, alguns anos atrás, num grande varejista, nós fizemos uma entrega do prêmio do operador que mais arredondou durante o ano, e essa pessoa virou para mim e falou: é uma área de prazer, é uma hora do prazer meu. Eu, como operadora de caixa, que é uma atividade muito tensa, que mexe com dinheiro, com uma fila, com as pessoas irritadas, é uma hora do prazer. É uma hora que eu faço as perguntas, né? Porque o operador de caixa, você quer nota fiscal paulista, você quer CPF, vai parcelar, você quer o saquinho plástico, quer recarregar o celular, quer o seguro. E ela falou, é a única pergunta que eu faço, que não é nem para o meu patrão, nem para o governo, é para a minha comunidade. E isso é uma realidade, né? E isso é muito importante. É isso que você fala da comunidade e da pergunta, né? Eu vou trazer um exemplo meu, que o Arredondar, de certa maneira, foi um case que me foi apresentado em uma pós-graduação que eu estava fazendo. Tá? Da seguinte maneira, né? Relacionado ao Arredondar e ao Grupo Pão de Açúcar. Né? Falando que quando o pessoal do Pão de Açúcar ia para os operadores de caixa e falava assim, pergunta a nota fiscal paulista, pergunta do Arredondar e tal, eles tinham lá uma métrica, né? E aí eles resolveram ir além, e ao invés de colocar na apresentação bullet points lá para o pessoal ver, eles começaram a passar vídeos
das comunidades que eram ajudadas pelo movimento. E a partir daquele momento, a taxa de engajamento dos operadores de caixa na pergunta aumentou muito. Então, assim... Nós temos esses programas, né, de pegar um grupo de operadores de caixa e levar até as organizações. A gente acha que isso é muito importante, apesar de muitos viverem nessas comunidades e sabem que tem uma ONG perto da casa ajudando alguém. Então, fica muito, muito mais fácil essa comunicação. Quer dizer, você consegue gerar empatia Exato. No operador ali, e aí a coisa flui. Né? Exato. E acho que o arredondar, a empatia é fundamental. Né? E o bacana é que o arredondar está dialogando com muitas pessoas todos os dias, né? Então, não basta a gente ter um sistema customizado, a gente precisa que a operadora pergunte, que o cliente aceite, e daí tem a ONG que vai receber o recurso, tem todo o pessoal do corporativo que também está, tá super em contato ali com o impacto. Tem até a facilidade da moedinha, né? O troco é difícil, né? E cada vez que ela pergunta, um grande varejista, nós fizemos um estudo, que é um varejista grande, e nós economizaríamos com o arredondar 2 milhões, quase 3 milhões por ano em moedinhas que ele não precisaria dar só através da pergunta que a operadora faz. A gente não quer que seja por esse motivo, lógico, mas esse motivo também está bom. Que é super importante. A questão do troco é um gasto para o varejista. Sem dúvida nenhuma. Exato. Sem dúvida. E aí tá aí o arredondar para ajudar mais nisso também. Então a gente entrou na área de sustentabilidade ou entra na área financeira, né? Quando não dá na sustentabilidade, a gente vai na financeira. Mas isso aí já estava pensado naqueles passinhos lá atrás? Não, senhor, não estava. Não. Na verdade, foi uma surpresa. E a gente falava, não, a gente faz de conta que é isso, vamos embora e tá ótimo do mesmo jeito, que o importante é a gente ter esse dinheiro para distribuir da melhor maneira possível. Gente, eu vou fazer um intervalinho rápido, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias do arredondar com a Ari e com a Bia aqui. Só um segundo. Esse episódio do Bora Varejar tem o patrocínio de TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. A emissão de pedidos e controle de caixa pode ser um problema, mas com o TOTUS Food Service, sua operação é ágil e organizada. É o melhor software para restaurantes e bares que desejam modernizar e otimizar o atendimento ao cliente. Com o TOTUS Food Service, a gestão do seu estabelecimento pode ser feita de qualquer lugar, com um sistema que roda 100% em nuvem. Para saber mais, acesse totus.com/foodservice. totus.com/foodservice. Voltamos para dar continuidade aqui ao nosso episódio do Bora Varejar, que hoje fala sobre a agenda ESG e especificamente sobre o movimento Arredondar. Estou aqui com a Bia e com a Ari, apresentei esses dois no começo do episódio. Gente, marcas que se engajam em temas sociais são super bem avaliadas, principalmente no tribunal das redes sociais. Se engajar em causas sociais é uma boa estratégia de reputação para essas marcas, evitando os tais haters? Acho que é muito importante, é esperado que as marcas se posicionem, se engajem e que tragam pautas. Ao mesmo tempo, acho que tem muitos cuidados a serem tomados nesse engajamento, né? Algo que tem que ser feito com consistência, com transparência, dialogando com as causas que também estão ali alinhadas com o seu dia a dia. Então, a gente trabalha isso bastante quando a gente está entrando no varejo para entender qual que é a causa que dialoga com essa marca, qual que é a causa que dialoga com essa comunidade, com seus clientes. Isso é muito importante para que, para que seja uma ação perene, que tenha um impacto real e que possa ser percebida dessa forma. É uma estratégia de vocês encantar um pouco as marcas desse jeito também, mostrando que pode ser uma estratégia para elas? Sem dúvida, né? E cada dia mais, e com SG, mais ainda. Né? O varejo ele está aberto para isso. Hoje ele está muito aberto para isso. E ele sabe que ele vai atrelar a marca dele a uma coisa muito bacana. Né? Então, você busca no varejista identidade, não só da marca, né? A gente tem vários exemplos, né, do varejista que já tem
Olha, eu quero doar para a educação. Tem um varejista que pega, que isso é muito bacana também, todo mundo, o operador de caixa, para que eles façam a eleição para quem que vai ser doado. Logicamente, você pega um supermercado no interior de São Paulo, onde tem uma ONG forte nessa cidade, então fica muito forte isso, né? A pessoa que vai comprar no supermercado conhece a ONG, enfim, essa é uma operação muito forte, mas eu acho que cada dia mais o varejista está se engajando, ele precisa estar nisso, ele faz parte disso. E esse canal que ele abre é muito importante. Eu ia só trazer um ponto, assim, que acho que a gente vê muito no dia a dia, que algumas marcas, elas não começam porque elas não sabem por onde começar, tem medo, não sabe para quem doar, não sabe como começar a fazer esse processo. E acho que a gente entra muito ali também, né, para poder dar esse apoio. A gente fica responsável por certificar as organizações, a gente apoia a marca nessa construção de como que vai ser a comunicação desse impacto, porque tem muita marca que fala assim, eu não quero, eu dou, mas eu nem quero falar para fora, ou a gente já fez umas coisas pontuais, mas a gente tem muito medo de fazer algo e ser mal visto, então a gente também tem muito esse papel junto com a marca de desenvolver essa estratégia, né? Acaba sendo uma consultoria de graça, de graça. Consultoria grátis. Mas é super importante pra gente apoiar a marca para que ela tenha essa confiança, para que, enfim, para criar esse ambiente que seja bastante positivo para todos, né? Acho que esse é um ponto bem importante. A gente ainda vê muita marca bloqueada para começar por conta desses medos, assim. Essa parte do de graça você está falando com o pessoal, com o CFO, né? Pessoal do financeiro, né? Exatamente, é de graça. Pode ficar tranquilo que é de graça. A gente falou agora há pouco sobre essa coisa da geração Z se importar e tal. Hoje, no varejo, principalmente esse ano de 2023, né, se falou muito em volta ao básico do varejo, né, em voltar o consumidor para o centro, e finalmente em experiência do consumidor. E o varejo, as empresas em si, estão indo buscar direto essa experiência do consumidor, que ela seja o mais positiva possível. Juntando as duas coisas, então, a vontade da geração Z, que convence o pessoal da geração mais velha a se importar com essas causas sociais, e o foco na experiência do consumidor, quer dizer, ter uma empresa do varejo que abrace as causas sociais, que abrace o arredondar, tal, vai fazer com que o consumidor daquela empresa tenha uma experiência do consumidor no fim alinhada com o que ele quer no coração dele hoje em dia? Olha, eu acho que sim, porque é um momento, inclusive a maioria é o momento em que o consumidor está fazendo uma coisa que ele gosta, ele está comprando alguma coisa, né? Ou ele precisa, ou ele tem necessidade, enfim, ele está comprando. Então, nesse momento, ele poder fazer uma doação, e a gente sabe, olha, a gente fez muita pesquisa, o brasileiro é super doador. Você vê que qualquer problema, teve uma enchente, não sei o que, já não tem lugar para colocar colchão e tudo, é muito rápido, o brasileiro gosta de doar. Eu te falo que, repito, ele tem medo de doar e não sabe como fazer. Então, por isso que é muito importante o varejo nessa hora. E a gente está falando muito só do varejo físico, mas tem o e-commerce, tem a parte de... Já ia chegar aí, já ia chegar aí. E eu só ia trazer mais um ponto sobre essa experiência que eu acho perfeito, assim, que a gente traz muito isso para as empresas mesmo, que é a oportunidade de a cada cliente você também trazer esse convite, né? E acho que tem um ponto muito importante que a gente está trazendo uma doação que ela vai até R$1. Então, assim, é também a proposta de se tornar muito mais acessível, porque quando a gente vai ver pesquisas de doação no Brasil, a gente vê essas questões de desconfiança ou de ser muito difícil doar, mas a gente também vê as pessoas falando assim, para doar eu preciso ter muito dinheiro. E, na verdade, a gente está trazendo uma proposta que é uma doação que vai até R$1, né? Então, também é algo que pode se tornar, dentro da experiência, um ponto super de realização dessa pessoa que já queria fazer algo por alguma causa. Assim. E vou te falar, Gustavo, não só o consumidor, mas o colaborador fica muito feliz na empresa que ele trabalha, tem uma ação dessa. Isso a gente vê claramente, né? O envolvimento é muito forte.
Olha, a gente tem varejista aí que converte de cada 100 pessoas uma para doar, e tem outros que de cada 100, 85 doam, né? Então é muito importante essa parte. E você não está falando só do colaborador, como eu citei, do Pão de Açúcar, que diretamente... Não, o colaborador da empresa toda, desde o CEO até o operador, o colaborador se sente gratificado com isso. E né? pertencendo a essa sem dúvida. Ajuda, né? Pertencendo E a gente melhora. Sempre levar de forma muito tangível o quanto que esse operador também está fazendo a diferença, né? Porque é isso, assim, são muitas pessoas fazendo a diferença e o colaborador é uma parte essencial para que essa pergunta, enfim, se torne impacto. Isso que a Bia falou é muito importante, né? Da pessoa falar, nossa, mas tem aí o tal do Bill Gates que doou tantos bilhões, eu vou doar aqui 35 centavos, como é que vai ser? Faz muita diferença. Nós já doamos 14 milhões de reais. Eu não vou saber exatamente e tal, mas na minha memória, assim, teve gente que ficou milionária, sei lá o quê, roubando centavos os cada bancos, conta bancária aí. Então, vamos fazer isso pro bem, né? Sem dúvida nenhuma. Você ia falar, Ari, aquela hora eu acabei te interrompendo e falei, eu vou fazer essa pergunta ainda, né? E eu queria saber, aí voltando um pouco para a questão da pandemia, né? Quer dizer, antes, quando começou o Arredondar, quando você começou com o Arredondar, era uma questão na parte do varejo físico. Aí começa a digitalização devagarinho e tal. Aí vem a pandemia, dá aquele boom na digitalização e agora a gente está no pós-pandemia. Me conta como que está essa parte do arredondar no digital, né? Como é que está sendo? Agora não é a moedinha que ia te dar de troco, né? Mas é ali na hora de finalizar a compra, no cartão de crédito, como é que está a fase do arredondar no digital? Só antes que a Bia fale, hoje mesmo no varejo físico a gente trabalha com o dinheiro e com o cartão, né? Você pode arredondar, enfim. Tudo em Pix também. Pix também. Tá certo, tem que estar em todo lugar. Todos os meios de pagamento. Não, super bacana, assim, acho que a gente, durante a pandemia, a gente viu também essa urgência da digitalização, acho que todo varejo foi muito mais para o digital e a gente também acompanhou esse processo. Então, a gente já estava operando com a Gol Linhas Aéreas no e-commerce, foi o nosso primeiro parceiro no e-commerce em 2019. E desde então a gente estava com o desafio de como que a gente escala esse modelo para ser muito fácil também plugar no e-commerce para esses varejistas, né? E acho que tem muito a ver com a pergunta anterior da experiência. A gente quer que a experiência ela seja também igual em todos os canais. A gente sabe que o varejo está indo nessa direção e a gente quer estar também em todos esses pontos. A gente, nesses últimos 2 anos, a gente desenvolveu 2 plugins, um para VTEX e um para Magento, Adobe Commerce agora, para facilitar essa integração. Então, a gente está agora finalizando os testes num primeiro varejista com VTEX, um varejista grande. Quem sabe quando esse episódio for pro ar já está online. Não, mas daí eu vou pedir para vocês adiantarem para eu colocar na legenda ali. Porque tem aquele problema também, né, do botão, né? Vai pro e-commerce, não, a pessoa tem que apertar um botão a mais, não vai ter conversão, ela vai desistir de comprar. Realmente, as coisas não são fáceis, né? Mas tá uma experiência muito bacana. Uma experiência muito bacana, principalmente se você fidelizar o seu cliente. Você vai falar uma vez por ano, você vai pedir o opt-in dele, você pode arredondar em todas as suas compras, ele não precisa apertar mais em botão nenhum, que já vai ter. Não precisa ficar perguntando. E só uma coisa que eu esqueci de falar do varejo físico, a gente está em várias software houses, né? Desde TOTUS, Com5, Xantos, enfim. Enfim, daí foi um super trabalho também para a gente conseguir levar uma solução robusta para o e-commerce, mas de uma forma mais escalável. Então, a gente fez um plugin, né, que todo mundo que tiver VTEX vai conseguir colocar essa solução, e a mesma coisa para Magento, e a gente também consegue fazer customizações em sites próprios. Mas a nossa expectativa é que seja uma experiência também muito bacana, porque além disso a gente depois consegue trazer essa transparência para os canais digitais e a própria marca consegue saber quem foram aquelas pessoas que doaram e a gente consegue também trazer qual que foi esse impacto. Então essa régua de comunicação, ela também torna possível depois trazer essa prestação de contas para os clientes. Então a gente está com uma expectativa muito bacana para o e-commerce.
a gente tem certeza aí que nos próximos anos vai ser um canal muito importante para o crescimento da arrecadação também. É porque isso que a Bia está falando, eu aposto que inúmeras vezes as empresas, onde quando vocês iam apresentar, falavam, mas e a prestação de contas, e não sei o que e tal. É super importante. Isso é o mais importante, né? Desses 4, 5 anos era justamente a transparência, né? Para o consumidor poder ir na casa dele, abrir o computador dele, saber o que esse varejista, para quem que ele está doando, quanto ele já doou, o que essa ONG está fazendo com o dinheiro, ter todo o caminho muito transparente, né? A gente sabe que isso é complicado aqui no Brasil e isso é o mais importante. Era fundamental, né? Fundamental que fosse muito claro, muito visível. Afinal, né? Estamos no Brasil. Né? Estamos no Brasil. Gente, indo pro final do nosso papo aqui, eu queria saber de vocês dois, que às vezes a Bia vai se controlar mais, o Ari vai acabar soltando alguma coisa ali e tal. Quais são os próximos passos do Arredondar, né? E o que vocês entendem como os principais desafios e oportunidades que tem pela frente? Eu acho que a gente continua, né, agora com o e-commerce, mesmo em cartões de créditos, em operações diretas com os cartões de créditos. Nós também temos uma área de consultoria, né, que também é muito importante para qualquer evento que algum varejista queira fazer com uma doação, a gente presta essa consultoria e continuar o nosso trabalho. Né? Logicamente, na pandemia, principalmente nas lojas físicas, eu acho que deu uma brecada. A gente sofreu muito com isso. E agora a gente sente, como eu te falei antes, que o mercado está muito mais aberto. Então hoje, aquele varejista nos atende na terça-feira de manhã, ele tem vários nos procurando e a gente tem muito para crescer ainda. Enfim, esse fica o convite, né, para o varejista nos procurar, que é muito fácil, para ele alterar a marca dele com uma coisa muito bacana e cada vez mais abrindo mais software house, né, que isso também expande a base, cada cliente, todos os clientes de cada software house, você tem um número muito grande de varejistas em cada plataforma, né, e no e-commerce muito forte. A gente que agora... O e-commerce muito forte, né, Bia? Eu acho que isso é um momento que o e-commerce precisa deslanchar. E aí, Bia, tem algum segredinho para contar pra gente aqui? Dos desafios, eu acho que a gente também só traria um ponto, assim, que acho que para as nossas estratégias de crescimento mesmo da arrecadação é que a gente consiga também entrar em redes mais regionais, né? A gente teve também experiências muito bacanas, assim, de redes do interior, de outros estados que nos procuraram e que estão tendo uma arrecadação super bacana, porque tem muito dessa questão do impacto local, né, enfim, cidades menores que às vezes tem uma organização da própria cidade, que isso também gera uma conversão muito bacana. Então, acho que a gente tem ali uma oportunidade de varejistas que ainda não conhecem o Arredondar muito grande, que a gente pode levar a solução, assim. Então, acho que a gente tem esse desafio de como chegar nesses varejistas. A gente tem feito diversas parcerias, inclusive estar aqui hoje é uma forma da gente expandir ainda mais o número de pessoas que conhecem a solução. O próprio conselho nosso, né? Nós demos uma boa incrementada no nosso conselho para que a gente tivesse mais rede, né? E é um pessoal muito bacana, muito engajado. Exato. O Arredondar funciona muito com parcerias, né? O nosso time hoje, ele é pequeno para o tamanho da oportunidade e do desafio que a gente tem, mas a gente conta muito com parceiros, né? Então, desde empresas, quanto as software houses, parceiros de tecnologia, parceiros de comunicação. E tudo pro bono, né? Porque nós somos uma organização sem fins lucrativos. Nós somos uma ONG e o pro bono é muito importante para a gente, né? E vocês podem contar com o mercado de consumo também. Mas sem dúvida nenhuma, porque eu te falei, é um ganha-ganha. O varejista ganha com isso. O consumidor tem essa facilidade, pode fazer um ato que ele quer fazer. E as ONGs também, né? Porque nós também temos algumas ONGs que nos procuram já com varejista. Isso é super importante, né?
Momento check-out, pessoal. A Bia já ficou assustada aqui. Falou, o que é isso, Gustavo? Que momento O check-out? que é esse tal de momento check-out? Eu expliquei para eles. É o nosso momento de finalizar o episódio do Bora Varejar. É que o check-out pra gente é uma hora importante. Quero arredondar. Que é o momento de olhar para a câmera ou para a lente da verdade e dar o seu recado final. E eu peço para os dois fazerem isso. O que vocês quiserem falar, tem aí um espaço aberto para vocês falar diretamente para a nossa audiência. Bom, o meu fica sendo que o varejista nos procure. O canal do varejo é muito forte para se fazer uma doação. E hoje nós temos quase 100 ONGs cadastradas, auditadas, de educação, de saúde, de meio ambiente, de animais. E estamos abertos a as próprias ONGs ou outras iniciativas do próprio varejista. E varejista, nos procure, que é um ganha-ganha, é uma coisa super importante para a sua marca e é grátis. Perfeito. Acho que para reforçar, na verdade, o convite, o Eri já falou tudo, mas acho que para reforçar o convite para que venha conhecer também o Arredondar, a gente tem todos os nossos parceiros no site, a gente tem também todo o nosso impacto, os números, e a gente é super aberto para poder trocar e encontrar a melhor solução para cada um dos varejistas, né? Acho que é super bacana falar que a gente está em diversos setores, então a gente sempre vai também fazer a experiência melhor para cada um dos varejistas, com o seu perfil, com a sua cultura, com a sua causa. Estamos aí super abertos para poder apoiá-los. E a Software House também, né? Quanto mais Software House nós tivermos, a gente sabe que aí fica, não, uma área de TI é uma área muito requisitada e tem a fila de TI, tem tudo, mas para fazer o arredondar a gente já tem experiência que não demora muito tempo, é só um pouco de boa vontade e para a Software House talvez tenha um custozinho muito baratinho que vai ganhar oferecendo isso para os seus clientes. Então realmente é um ganha-ganha para todo mundo. E eu te agradeço muito, eu agradeço muito o Mercado em Consumo e você, Gustavo, por nos abrir essa oportunidade, que é muito importante. Gente, você não sabe o que é importante isso que você faz. Eu é que agradeço por vocês estarem aqui, Bia, Ari. É muito importante para a gente também. Eu gosto de falar que eu saio dos episódios do Bora Varejar melhor do que quando eu entrei, e aqui está sendo mais um episódio para provar isso. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado. Super obrigada mesmo, um prazer. Para você que nos acompanhou até agora, no seu agregador de podcast, pelo YouTube, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, e bora varejar!